filhos. Rogo-te que tomes minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E obedeceu Abrão à voz de Sarai. Tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebeu, menosprezou a sua senhora. E disse Sarai a Abrão: minha afronta seja sobre ti. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor Jeová julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos, fazei-lhe como bem parecer aos teus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu da sua face. Podeis assentar. Deus fez uma promessa para Abrão e Sarai. No capítulo de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1, nós vamos ver o chamado de Abrão. E o Senhor Jeová disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fez uma promessa na vida de Abrão. No capítulo 12 nós vimos essa promessa. No capítulo 11 Deus vai mostrar de qual linhagem vem Abrão, de qual linhagem vem Sarai. E a gente vê aqui nessa palavra, irmãos, que Deus escolhe Abraão, Deus escolhe Sarai e faz uma promessa para eles. E Deus fala: ei, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus fala com o cabeça. Deus fala com o homem da casa. Deus falou com Abrão. E quando Abrão ouve a voz do Senhor, imediatamente, ele não vai hesitar duas vezes. Imediatamente, ele já vai e faz aquilo que Deus ordenou para ele. Aqui no capítulo 12, versículo 13, a gente vê as promessas de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da promessa que Deus fez para Abrão, aí entra uma linhagem ali de muitas promessas e bênçãos, irmãos. A palavra de Deus, ela é tão fiel que Deus fala: Abraão, sai do meio aí da tua parentela, da casa do teu pai. Estava aquela muvuca, aquele rebuliço, família misturado com família. Aquela uma idolatria ali. O Senhor chega em Abraão, fala com ele ouve a voz de Deus, pega a sua mulher, mas ao tomá-la a sua mulher para partir para a terra que Deus mandou a Abraão, a Bíblia vai nos dizer, para você entender, a Bíblia vai nos dizer aqui, ó, irmãos, capítulo 11, versículo 27, vai nos dizer assim: essas são as gerações de Tera. Tera gerou Arã, e Arã gerou a Ló, a Naó e Abrão. Arã morreu antes do seu pai Tera, na terra do seu nascimento dos cadeus. Então Abrão tinha um irmão chamado Arã. E esse irmão, antes do pai dele falecer, o irmão dele morre primeiro. E Abraão, com aquele todo zelo e cuidado, cuidando ali juntamente com sua família do seu sobrinho, quando Deus faz a promessa: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou te abençoar, mas eu não quero te abençoar no meio dessa idolatria. Primeiro, Deus quer conserto para nossas vidas. O Senhor faz uma promessa: eu vou te abençoar, mas antes, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque para a bênção do Senhor se realizar nas nossas vidas, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. E quando Abrão pega Sarai para ir à terra a qual
Deus falara, pode ir, que eu vou te mostrar o lugar. Não falou qual era a terra, não. E ele pega a sua mulher, aí Ló entra no meio. Ele leva quem? Ló, o seu sobrinho. E a promessa de Deus na vida de Abraão era uma promessa de aliança, irmão, uma promessa forte. Quando a gente casa, qual que é o símbolo ali que eles dão? Uma aliança, simbolizando o seu matrimônio, uma união entre duas pessoas. E isso Deus fez uma promessa na vida de Abraão, que Deus queria fazer uma aliança, um pacto com ele. Então Deus tira ele do meio da sua parentela e conduz a outro lugar. E aqui Deus faz uma promessa a Abraão, onde nós vimos em Gênesis capítulo 12, versículo 13. Mas, irmãos, antes de Deus fazer esse pacto, o próprio Deus aparece a Abraão, lá em Gênesis capítulo 7, capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, dizendo: a tua semente darei esta terra. Então Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Escuta só, o próprio Deus evangeliza Abraão lá no início de Gênesis 12. Deus desce e evangeliza a pessoa, irmãos. Você não crê, não? Mas a obra de Deus depende de mim. Se eu não fizer, a obra de Deus vai parar. O próprio Deus fala com Abraão. Ele, no meio de uma família idólatra, o próprio Deus fala com ele. O próprio Deus evangeliza Abraão e faz ali uma promessa na vida de Abraão. Amém, irmãos? E muitas vezes, irmão, Deus faz promessa nas nossas vidas. E eu tenho certeza que assim como eu tenho promessa, você também tem promessa. Mas para a promessa do Senhor se realizar nas nossas vidas, é necessário gerar mudança. E aqui a gente vai vendo em sequência de Gênesis capítulo 17, que Deus vai e muda. Mas nisso tudo, nessa trajetória toda, enquanto Abraão está levando a sua esposa, tirando ali da onde Deus, e indo aonde Deus mandara, eles começaram a padecer uma grande fome ali na terra. E aí eles descem para o Egito. E chegando no Egito, como sua esposa era muito linda, maravilhosa, Abraão pensa assim: gente, se eu chegar lá com essa mulher, deusa, linda, por boniteza, os caras vão me matar por causa da beleza dela. Então, mulher, para que eu não venha ser morto por você, por sua causa, porque você é linda demais, fala que você é minha irmã. E aí, chegando lá, Faraó pega aquela mulher ali, vê linda, maravilhosa. Eita, porque o adversário, irmãos, é o que eu falo e o pastor Marcos sempre fala: a Satanás, ele te vigia 1 ano para te roubar um dia. Escuta só que Deus tinha feito a promessa na vida de Abraão e de Sarai. Deus não fez só na vida de Abraão, Deus fez na vida de Sarai também. E ali eles já vão para o lugar que Deus mandara, ordenara. Eles estão indo na trajetória, leva Ló com ele, que não era para levar. Você não vê de maneira nenhuma Deus falando para ele levar Ló. Ele leva por misericórdia. Não, eu tenho que cuidar do meu sobrinho, porque o pai dele morreu, eu tenho que dar continuidade. Eu tenho o dever aqui de irmão, cuidar do meu sobrinho. Então leva. Quando chega no Egito, ele não é que ele mentiu, irmãos. É claro que ele vai explicar lá na frente que Sarai era irmã dele por parte de pai, mas não por parte de mãe. Mas ele ocultou isso para Faraó, para que ele não fosse morto. E ali, quando Faraó toma aquela mulher para si, e antes de Faraó coabitar com Sarai, e havia um pecado, Deus desce e fala: se você tocar nesta mulher, você sentirá as pragas ferozes que eu tenho na palavra, vai ser descida na tua vida. Então Deus não deixa, por misericórdia ali de Sarai, ela: meu Deus, e agora eu vou ter que ocultar aqui, eu tenho que mentir
para salvar a vida do meu esposo. E eu sei que não foi fácil. Você conjecturando, entrando na história, não é fácil para ambas as partes. Porque naquele tempo, irmãos, posso dizer, uma terra sem lei, se a pessoa gostasse da mulher. E ali, Deus dá o livramento na vida de Sarai e de Abrão para que o pecado não entrasse. E aí Faraó expulsa eles da terra. Mas antes de Faraó expulsar eles da sua terra ali, do Egito, Abrão, ele sai abençoado, irmãos. Abrão, ele sai abençoado com ouro, com prata, com gado, com muitas bênçãos. Mas quando ele sai do Egito, ele já leva outra cruz pesada. Tudo começa com uma chamada, não foi verdade que eu falei lá no início? E aí, quando ele sai do Egito, ele leva como uma serva para Sarai, Agar. E a gente sabe, irmão, que a gente sempre tenta ajudar Deus. Não é verdade? Você já viu a gente, sempre quando não vê saída, a gente quer tentar ajudar Deus. Não, Deus não vai conseguir, meu Deus, está muito difícil isso aqui, eu vou ajudar Deus. Você atrapalha a sua vida tentando ajudar Deus. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele não precisa de ajuda humana. E quando eles levam a egípcia, a Agar, aí Sarai fala, meu Deus fez uma promessa, mas eu estou com a idade que eu já estou. É claro que eu perdi até os costumes das mulheres. Não vou gerar nunca. A gente, com a nossa fé humana, olha para você ver, duvidou. Não, se eu olhar com o olhar da carne, irmão, jamais eu vou ver o realizar de Deus na minha vida. Deus fez promessa para Sarai, eu vou dar do teu ventre, eu vou nascer um prometido para uma grande nação. De ti serão benditas todas as nações. Deus fez a promessa para Abrão e para Sarai. E ali em sequência a gente vê que Sarai tenta ajudar Deus. Aí pega Agar e dá para o seu esposo. O seu esposo, como vê nessa escritura sagrada, vai lá, coabita com a mulher, com a egípcia, né, com a serva, com a concubina de Sarai, e ela engravida. Mas quando a Agar engravida, ela começa a se ensoberbecer. Ai, agora eu gerei. Agora eu pode ser como se diz. Agora Abrão tem aí um filho da promessa. É o herdeiro. E aí Deus, olhando lá do alto, não está escrito na Bíblia, mas eu estou conjecturando, o que Sara vai estar aprontando aí, meu Deus? Só atrapalhando a vida dela. E quando Deus olha lá do céu e vê aquilo tudo, aí Deus fala, eu vou ter que organizar isso aí, essa bagunça toda sobra para Deus. Eu vou ter que organizar isso aí. E aí Sara, ela chega no seu esposo, rapaz, que a justiça de Deus cai entre mim e ti, mas do jeito que está não pode ficar. Essa mulher se levantando contra mim, contra a minha vida, por causa de eu que dei ela para você. Se não fosse por mim, você não tinha ficado com Agar. Como que ela se afronta e está se achando melhor ou mais do que a sua patroa, do que a sua senhora. E ali Abraão fala, está nas tuas mãos, faz com a tua serva o que bem te parecer. E a gente vê que Sarai ainda não estava atrapalhada não, irmãos. Sarai não estava liberta por completo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Sarai maltratou Agar. Ela maltratou tanto aquela mulher, que a mulher fugiu da presença dela. Sendo que a mulher não tinha culpa, entendeu?
do raciocínio que ela teve de querer ajudar Deus, de pegar Agar, dar o seu esposo para coabitar com ele, para que ele gerasse. E quando Agar vai embora de perto da sua senhora, irmãos, ela está morrendo quase na beira de um caminho, do deserto. Ela gera, ela foge, e o anjo fala: o que é que você está fazendo aqui, Agar? Eu estou fugindo da minha senhora porque ela está só me maltratando. E eu não sou obrigada a aguentar isso não. Que eu não mandei ela me dar para o marido dela. E eu estou fugindo da presença dela para me se livrar dessa cruz. E o anjo falou: agora você vai e volta pelo mesmo caminho. Humilha-te a tua senhora. E Deus te abençoará. Irmãos, quando a gente passa por um processo de humilhação, automaticamente a gente o quê? Se revolta, a gente já se ira, se manifesta, o dinossauro Rex já surge lá de dentro das cinzas e aparece, você se manifesta, entra a ira de Satanás, porque a Bíblia vai nos dizer: ireis. Nós podemos irar, somos seres humanos, mas não pequeis. E aquela mulher ali naquele lugar, separada, ela pensa: vou ter que voltar. E agora o próprio anjo aparece, e anjo é desprovido de graça. O anjo do Senhor, irmãos, não tem misericórdia não. Se ele descer com a sentença de morte, não fica que ele vai ficar alisando a cabeça de ninguém não. A própria Bíblia nos diz que Moisés falou: eu não saio daqui se tua presença, eu estou mandando um anjo com você. Ele falou: Deus me livre, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Por quê? Porque anjo não tem misericórdia. Pecou, a sentença vai comer, irmão, a espada come no lombo. E ali Agar volta, se humilha a tua senhora. E Abraão, no seu consentimento, falou: ei, meu filho aí, ó, com o olhar da carne, né? Oh, meu Deus, agora a mulher gerando, e eu cumprindo a promessa que Deus fez na minha vida. E não era aquilo que Deus queria para a vida de Abrão e Sarai. O propósito de Deus era bem maior. E ali a gente vai ver na história que nasce Ismael. E Deus também abençoa Ismael. Ele ia ser um príncipe de muitos ali, uma nação muito forte, guerreira. Porque a criança não tem culpa de nada, irmãos. Das atitudes dos pais, entendeu? Sem consentimento do Senhor. Muitas vezes a gente toma decisões precipitadas. Aí, de uma decisão precipitada, vai nascer uma criança. Que culpa tem a criança? Essa criança nasce e Abraão fala. Primeiro ele já fala que quem ia tomar posse era Eliezer, né? Não, ele que vai ser, porque é o que está ali comigo. E Deus vai falar: eu vou te dar um filho, Abraão, confia. E ali quando nasce Ismael, ele fala: meu Deus, nasceu a promessa. Com o olhar da carne, está nascendo a criança. Mas não, irmãos. Foi um rebuliço total. Sabe o que acontece? Abraão, no meio daquela divisão toda entre Sarai e Agar e Ismael. Sarai queria como mãe, por ela ter dado Agar para o seu marido, ela estava com papel ali: eu que sou a mãe dele, manhã. E Agar não queria. Aí começou a contenda, a rixa ali. E ali Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter que desfazer. E o coração do pai, muito, irmãos, muito machucado. Como que eu vou mandar embora, meu Deus, meu filho? Sem nada, Deus dará. Uma criança inocente que não sabe nem se defender. Como que eu vou mandar essa mulher embora? E agora? Deus fala: pode fazer, porque eu que estou usando ali Sarai agora sou eu. Então Abraão dá ali um pedaço de pão, dá um suprimento de água e ela está indo embora. Agar e seu filho Ismael, irmão, pensa no choro.
Essa mulher, eu estou conjecturando agora, essa mulher com um filho de colo pequeno, o que eu vou fazer? Uma criança na base de uns 13 anos de idade, o que eu vou fazer? Eu, uma serva, com esse menino pequeno, nós vamos morrer aqui nesse caminho, meu Deus, tem misericórdia, E ela chorando, irmão, sem direção. Você sabe quando o trem está tão difícil, você fica sem direção, sem saída, o que eu faço? Não, Deus, com o meu olhar humano eu vou morrer. E quando ela deixa o seu filho, que está com muita sede, acabou a água, acabou o pão, e ela deixa o seu filho afastado para não ver a morte do filho, e se afasta, ela vai chorar, irmão. Sem saída, o menino começa a chorar, a criança começa a chorar. E o próprio Deus ouve o choro daquele menino e manda um anjo e abençoa a vida daquela criança. E de Ismael foi uma nação de guerreiros, uma nação também abençoada pelo próprio Deus. E a gente vai ver que Deus, lá na frente, no capítulo 17, versículo 15, Deus muda o nome de Sarai, muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Sara, de Sarai, contenciosa, cheia de contenda ali, contrita, ele muda para Sara, princesa, filha de rei. Deus muda o nome deles. E a promessa ainda está de pé, mesmo com aquele rebuliço todo. E a gente vê, irmãos, que mais na frente, o próprio Deus, ele faz a promessa que então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu-se, porque eu abençoarei também, te darei um filho, sim, abençoarei, e a tua mulher conceberás. O próprio Deus falando para Abraão. E Abraão riu, no capítulo 17, versículo 17, então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu-se no seu coração. Estou com centenas de anos, e Sara com 90 anos daria luz. Olha aqui, a capacidade humana nossa de extrair o infinito de Deus. Meu Deus, jamais. A mulher tem 90, eu com mais de 100. Da onde vai nascer filho, gente? Se as novas já não está mais nem querendo mais trabalhar em casa, quanto mais manjar com 90. Já passou o costume já. E ele foi, riu no seu coração. Vocês acabou de ver, Abraão riu. Por que Deus dá o nome da criança Isaac de riso? Porque Abraão riu lá no seu coração. E lá na frente, a gente vai ver que Deus visita, manda 3 anjos. A prefiguração ali do Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles anjos vai lá na casa, na tenda de Abrão, e Abraão trata muito bem, lava os seus pés, recepciona de uma tal maneira, e faz cabrito, e um pão assado, e tudo. E quando o anjo fala, ei, cadê Sara, tua esposa, a tua mulher? Ela está lá nas tendas, trabalhando, fazendo comida, e isso aí e tal. O anjo fala, Deus mandou aqui só para te dizer que neste mesmo dia do outro ano, eu vou voltar e a tua mulher terá um filho, estará com a criança no colo. E Sara ouvindo Puriano, outra Ruth na vida. O pastor está lá na igreja conversando. Estou com as antenas tudo ligadas, irmão. Aí vai lá e Deus faz a promessa e Sara ri, irmão. Por isso que Isaac riso, porque o pai riu, a mãe riu. Não que ela duvidou, mas ela, irmão, olhou para ela com 90 anos e falou, meu Deus, como que eu vou gerar? E crendo que Deus, o mesmo Deus que falou, pode sair da tua terra. Irmão, Deus abençoou tanto Abraão, Deus abençoou tanto Sara. Mas infelizmente, eu lendo a história, eu vejo que esse amor todo, essa família tão trabalhada, foi um rebuliço todo com Ló, né? Depois houve contenda ali entre eles, dos
pastores dele, teve que haver a divisão. Mas a promessa de Deus era dar um filho, não é verdade? Então a gente vai ver aqui no capítulo 21, vamos lá, irmãos, capítulo 21, pega na sua Bíblia, para você não ficar, a pastora leu lá, não estava nem escrito, que eu não vi. Então pega, acompanha na de vocês. No tempo certo da vida, no tempo certo, tudo começa com uma chamada. A chamada lá em Gênesis 12, Deus fez para Abrão e muda o nome, transforma ali, vai dando o renovo na vida daquela família. E quando vê no capítulo 21, do versículo 1 ao 3, e o Senhor Jeová visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado da vida, de que Deus já tinha dito. E Abraão chamou o filho que nascera, que Sara dera à luz, pelo nome de Isaque, riso. A promessa feita pelo próprio Deus não muda o fato de que nós passamos por prova, irmãos. Deus prova porque Ele ama. E se tem promessa de Deus na tua vida, é claro que Ele vai trabalhar em nós. E o trabalhar do oleiro com o vaso, irmãos, é doído, é doído. Eu vou falar para vocês, eu quero entrar aqui agora no meu testemunho que Deus fez uma promessa muito grande na minha vida, sem eu mesmo saber. Deus me escolhera entre muitas outras da minha irmã, e muitas vezes eu parava para pensar, Deus, porque entre 8 mulheres, o Senhor escolhe logo eu, a Ruth, para pastorear um povo, um rebanho. Tem lá a Leia, tem a Jusileia, tem a Raquel, a Marinalva. E Deus, é você. E eu fico tão lisonjeada, porque, irmãos, vocês que chegaram agora, mas tem um povo mais velhinho aqui entre nós, sabe muito bem como que foi a nossa jornada. Deus, eu estou ali no meio da minha parentela, morando com minha sogra, o padrasto do pastor, o Marcos, e a família, tudo, eu vim aqui, Abraão, na nossa vida, a nossa história, eu me via nessa história, irmãos. No meio ali da parentela e aquela contenda, aquele rebuliço, e não entendendo o trabalhar de Deus. E quando o pau comeu ali aquele rebuliço todo, nós tiramos a palavra e a palavra de Deus fala, sobe ao monte porque é de lá que vai vir o teu socorro. E a gente deixou tudo na madrugada do serviço e subiu para o Monte Mendanha. Chegando lá, irmãos, é a mesma coisa que a bobininha fazer assim, voltar no tempo. Na entrada do Monte Mendanha está lá um anjo do Senhor com a boca no pó, orando lá, Deus, 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 e a gente entra no Mendanha, nem cumprimenta o pastor que está orando, desce lá e não acha nada, irmão, tá? Nossos olhos estavam tudo cego aquele dia, não encontrou nada de tenda, nada de nada. E a gente vai e volta para o mesmo homem que a gente viu na entrada, e vai lá e fala, oi, o senhor sabe onde tem um pastor que pode orar por nós nessa madrugada? Ele falou, pois não, eu conheço uma igreja, vou levar vocês até lá. E ele levou nós, foi descendo, irmão, foi descendo ali no Mendanha e atendeu. Meu Deus, onde que é? Rapaz, será que o pastor não está querendo exterminar nós, não? Uma descida e tal, e foi lá. Irmãos, e ele se apresentou, sou o pastor Vilmar Batista de Barros, conhecido como Bíblia. E eu vou estar orando pela vida de vocês. Foi onde tudo começou, na nossa história. Como vocês sabem, meu esposo não era evangélico, não conhecia os caminhos do Senhor.
Eu, uma crente, um pé na igreja, outro no mundo, só o sangue de Jesus na rebeldia. Eu não vou mentir, irmão. Para Deus a gente não mente. Ainda está sendo gravado aqui, vai ficar para a história. E ali a gente foi, irmãos. Eu louvo a Deus por Deus ter enviado o pastor Bill. Porque ele pegou, ele abraçou a nossa causa. Porque a gente sabe, irmãos, os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, amigos de verdade, ele abraça a tua causa. Mesmo que você não queira, hoje eu não quero ver ninguém, não quero ver parente, não quero ver ninguém, tem uma pessoa intercedendo pela tua vida. Tem alguém intercedendo pela tua causa, por mais que você não queira. E ali o pastor tomou e nos instruiu, irmão. Nós fizemos campanha na madrugada para a libertação. Nós deixávamos o serviço 3 horas da manhã e pegávamos uma bicicletinha velha que nós tínhamos. Naquele tempo era magrinha, glória a Deus. E dava para o pastor me carregar na bicicleta. E nós subíamos aquele Mendanha numa felicidade. Hoje, irmão, chegava lá, o pastor Vilmar, ele colocava, sem mentira, irmão, Deus é minha testemunha, o pastor Marcos, 10 folhas da Bíblia na madrugada. Não tinha dó, não. Não, se for para ficar esses daí, vai ficar. Roupa é 10 folhas. Irmão, o olho igual braço. Você colocava a palita aqui, não parava. Para você ler 10 folhas, vai lavar esse rosto e vamos, pega firme. Vocês estão precisando, não é verdade? Deus está lá de boa, no seu trono, só governando e reinando. Quem está precisando é vocês, então vocês têm que pagar o preço. Irmão, em tudo isso aí, foi feita uma promessa, aí entra aqui, a promessa, tudo começa com uma chamada. A promessa de Deus estava ali na vida do pastor Vilmar. E Deus falou, eu vou te abençoar, eu vou dar um tempo para esse ministério. E ele nos treinou tanto, irmão, era um treinamento mesmo de soldado. Nós fomos ali para aquele Guanabara morar lá, rapaz, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O Guanabara ali foi um treinamento muito forte. Nós saíamos 5 horas, eu banhava 3 horas. Nós saíamos 5 horas a pé para ir lá para o Lírio, lá do outro setor. A pé, porque não tinha dinheiro para ônibus. Nós ia a pé, irmão, chegava lá, limpava a igreja. Aí nós cuidava do templo todo. Aí quando dava 6 horas, nós tínhamos que começar a orar. E o pastor só chegava às 8 horas. E a igreja era lotada só de anjo. Aí nós tínhamos que cantar os hinos. Nós tínhamos que ler a palavra. E até da hora do ministrante chegar, que ele provava nós de todo jeito. Não, nas últimas ele provava. Não. Eu falei, pastor Marcos, é você. Porque o pastor chegou. Aí quando dava 8h30, em ponto ele chegava. Eu quero ver se vocês estão mesmo preparados para esse ministério. Porque se eu não fizer, vocês não vão fazer, não? Eu falei, eis-me aqui. Eis-me aqui, né? Isso que Deus... E, bom, aí a gente se voltou. Começou a trabalhar e Deus falou, ó, sai. Antes disso, Deus falou, larga todo o teu serviço. Eu ganhava bem, que era uma beleza. Estava no serviço só melzinho na chupeta. Coisinha fina, só ali, quase fundindo o motor da máquina, trabalhando e tal. Deus fala, larga o teu serviço, porque vocês vão viver pela obra da fé. Eu falei, Ruth Marim, estou ganhando tão bem, tem nem fim, irmão. Eu acabava só na comida. Só na comida, nós acabávamos, não tinha um sofá, não tinha uma... Não, era tudo na comida, mas comida não faltava, graças a Deus. E ali... Eu falei, pastor, o Marcos ainda vai e faz prova com Deus. Eu quero saber se é Deus de verdade. Se foi Deus que falou na boca do pastor Vilmar, ele vai, entendeu, falar comigo. Eu falei, duro é o que pediste. E quando nós estamos lá dormindo, irmãos, o pastor tem um arrebatamento ali, ó, no seu espírito. Ele está dormindo, o espírito sai do seu corpo. E ele com os olhos vendo aquilo, o espírito indo embora. Ele falou, meu Deus, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, minha mulher é tão nova.
Se o Senhor voltar o meu espírito, eu vou voltar agora. Eu abandono tudo. Não tinha nada mesmo. Eu abandono tudo, Senhor. Eu abandono tudo e estou indo agora para aquele monte. Nós era quase pregão, era só fogão velho. Ô, glória. Irmão, Deus foi tão fiel. Nós dissemos de tudo. Eu falei, não precisa mais de prova. Deixa isso aí. Nós deixamos e subir para uma... Os meus patrão, vocês estão largando o serviço para quê? Viver da obra. Esse povo é doido. Não, esse povo é doido. Vocês estão deixando o serviço de vocês. Ninguém deu crédito, irmão. Porque foi Deus que falou. Foi quem prometeu, foi Deus. E agora, com os olhos da fé, através da minha vida, do pastor Marcos, e louva a Deus, irmão, quantos obreiros aqui conosco também foram treinados com o pastor Vilmar. E eu quero dizer para vocês que na época do pastor Vilmar, ele não via nós como os pastores, era como a gente vê como Samuel. Samuel não via, não era Davi na concepção de Samuel. Podia ser Abinadab, Eliabe. Mas Davi, a gente olha tanto pela aparência, a gente julga tanto pela aparência, a gente temos que começar a olhar com os olhos da fé. Porque quando a gente começa a ver com os olhos da fé, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo. Quando Abraão e Sara começaram a olhar com os olhos da fé, a promessa deles se cumpriram para a honra e a glória do Senhor. Irmãos, e eu quero dizer para vocês, Deus tem uma promessa muito grande na vida de cada um de vocês. E muitas vezes você fala, mas pregar, nem tudo é só pregação, não é pastor, não é pastora. Irmão, tem missionários, tem intercessora, tem o dom maior é o do amor. E a gente não vê essa briga toda na igreja pelo dom do amor. É disputa no púlpito, é disputa no altar, é disputa, né? Mas só, irmãos, quem está nos bastidores, você não sabe o valor que Deus tem dado para vocês também. Quando ninguém está vendo, vocês estão fazendo para a honra e a glória do Senhor. Não queira ir atrás de aplausos. A Bíblia fala que Deus quer obediência. Irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. Se Deus fez promessa na tua vida, por mais que Satanás tenha tentado ali pôr rebuliço para te tirar da trajetória, Deus, ele sabe muito bem organizar tudo para voltar ao seu devido lugar. Se é aqui que Deus te quer, não adianta correr. Quantas vezes nós falamos, eu estou saindo, eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou trabalhar. E Deus não obriga nós a fazer nada, deixa aí. Mas eu tenho um tempo nas minhas mãos, diz o Senhor. E na minha hora acontecerá. Então não espera o anzol de Deus puxar assim você. Tudo está no controle de Deus. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Não duvide não ri no seu coração não, irmãos. Porque a promessa de Deus ainda está de pé. E ainda fala mais, através de ti, benditas serão todas as nações. Foi através de uma promessa feita. Quando Satanás pensou, agora eu acabei com essa humanidade. Como que Deus me tira de lá do centro e dá e honra o ser humano dessa forma. A revolta de Satanás foi muito grande, porque Deus abençoou Adão, deu de melhor, arredou uma terra, colocou um homem lá, o homem vivia só do melhor. E ali Satanás induz a serpente para fazer com que a mulher caia. E a queda daquela mulher, irmãos, foi só. Muitas vezes a gente fala, mas como que Deus é onipotente e deixou que... Irmãos, Deus já tinha tudo em plano, em ordem.
Porque se a mulher não tivesse acontecido, o pecado entrasse, como que Jesus viria? Como que Jesus daria a sua vida por amor da humanidade? Se não fosse lá do início, lá na origem, lá no Éden. Então para Deus não, nada se esconde dos seus olhos, nada foge das mãos de Deus, tudo está no centro do Senhor. Abraão, o pai da fé, e o tanto que Deus provou a Abraão, Deus deu o filho e ainda tomou prova de Abraão. Será mesmo? Se o coração dele é voltado todo para mim? Se o teu coração, a Bíblia fala que aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Cuidado, irmãos. Não coloca o seu amor demais no seu filho. Não coloca amor demais no seu esposo ou na sua esposa, na sua mãe. A gente temos que amar. Mas quando Deus vê que está excessivo demais, Ele vai fazer prova conosco. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E Abraão foi provado, mas passou pela prova. E assim também nós passaremos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra na tua vida. Deus abençoe a tua geração. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui um versículo. Provérbios, abra sua Bíblia. Eu já finalizei aqui a minha participação. Hoje, dia das mães. Quero louvar a Deus por a vida de cada uma das mães que aqui estão conosco. As que não puderam vir. Provérbios. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. E aquelas que não são mães, mas também, irmão, tem um amor imenso no seu coração. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Provérbios capítulo 1. Logo após eu já vou estar devolvendo o microfone ao pastor Marcos para estar finalizando. Provérbios capítulo 1. Todos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Encontraram aí? Amém? Escuta, filho meu, a instrução do teu pai, e não abandones a doutrina de tua mãe, porque serão coroas de graça sobre a tua cabeça e colares de proteção para o teu pescoço. Quer ser um filho abençoado? Obedeça a sua mãe, obedeça o seu pai. Quer ser um filho próspero? Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Essa é a palavra que eu quero deixar. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Palavra verdadeira vem da parte de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele trabalha, né, pela uma chamada, né? A Bíblia diz que antes que Jeremias fosse formado no ventre materno da sua mãe, Deus havia, né, escolhido a Jeremias antes mesmo, lá na eternidade, né? Eu costumo falar que não adianta você fugir de Deus, não adianta. Eu tentei fugir de Deus várias vezes, e mais várias vezes. Tentei fugir da chamada, tentei fugir da obra, tentei fugir de Deus, tentei fugir da palavra. Não consegui obter êxito algum, né? Eu lembro de uma frase de um pregador que ele falava: vê de você fugir de Deus, corre para os braços dele. É melhor. Você vai ver que Jonas tentou fugir para Tássia, né? E Deus falou: você vai fugir para dentro do peixe. E ali ele teve a experiência, né,
dentro de um peixe, ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Então, meus irmãos, para finalizar aqui, não tem como você fugir de Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. Salmo 139 vai dizer: para onde fugirei do teu espírito, Senhor? Se eu descer, né, debaixo da minha cama, lá o Senhor me encontrará. Se eu for ao Hades, né, ao inferno, o Senhor tem a chave do inferno, tem a chave da morte. Se eu subir aos teus tronos, se eu subir ao céu, o céu é o teu trono, né? Davi, ele via que Deus havia sondado o coração de Davi por dentro e por fora. A Bíblia diz que Deus, ele sonda até o rins. Imagina o coração, meus irmãos, amém? Agora fala para o teu irmão: não foge de Deus. Não, fala direito, fala: não foge de Deus. Fala para o teu irmão: não seja fujão. Fala para ele. Não, fala como voz de profeta. Fala para ele: não seja fujão. Corre para os braços de Deus, amém? Pastor, vai dar alguma lembrancinha? Amém, irmãos? Irmãos, mães, vocês estão recebendo aí uma lembrancinha simples, mas é de todo o coração. Eu quero agradecer a Deus pelos o patrocinador que abençoou a igreja com a toalhinha, irmãos. A igreja, né, recebeu, foi um presente doado. Eu não vou citar o nome, que a pessoa não gosta que cita nome, mas, irmão, com muito carinho, viu? Feliz Dia das Mães a todas vocês, em nome de Jesus. Vocês vão receber o número da sorte. Nós vamos estar aqui algumas lembrancinhas, viu? A Radassa também já está até aqui ajudando, gente, que coisa boa. Vocês pegaram o número da sorte aí? Nós vamos estar todos. Irmãos, hoje a igreja está, né, com menos quantidade de pessoas. Hoje, Dia das Mães, muitos viajaram para ir até sua mãe. Muitos não estão comemorando lá com a família. Isso tudo, né, pastor? A gente entende. Glória, todos pegaram? Miriam, finaliza aqui a gravação. Você de casa, Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para vocês, mãe.